Essa é uma pergunta muito importante e que muitas pessoas têm confusão em relação a elas. Muitas pessoas ainda têm uma ideia, no meu entender, equivocada, de que o casamento é só se for feito na igreja. Essa, na verdade, é uma doutrina católica romana, não é? Na Igreja Católica Romana, o casamento é um dogma, ok? É um dogma, é um sacramento o casamento. E ele precisa acontecer na igreja. O protestantismo não entende dessa forma, não é? Nós entendemos que o casamento ele foi instituído por Deus, lá em Gênesis, no capítulo 2, e ele envolve uma série de coisas que estão ali no texto bíblico. Por exemplo, uma aliança. Quando Adão vira para Eva e fala, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirado, ele está fazendo um voto, ele está fazendo uma aliança com Eva, dizendo, você vai ser a minha mulher, você vai ser a minha mulher. Além disso, Deus institui que isso deve envolver o deixar pai e mãe, isso deve envolver o se unir à mulher e então eles se tornarem uma só carne. Isso acontece de uma forma pública. Veja, Adão e Eva tinham pai e mãe? Não tinham pai e mãe. Por que então Moisés faz essa inserção aqui no texto, a palavra do editor aqui, quando ele diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe? Porque o que está acontecendo aqui é instrutivo e normativo para mim e para você. Eu e você, nós precisamos entender que isso aqui é a vontade de Deus para nós. O quê? Que um homem e uma mulher façam uma aliança pública, façam um compromisso público, uma aliança, um voto público, deixem pai e mãe, se unam oficialmente e então se tornem uma só carne. Essas coisas, esses elementos precisam estar presentes para que um homem e uma mulher sejam casados, ok? Como que isso acontece na nossa cultura? Isso acontece no civil, isso acontece no cartório. É ali que homem e mulher, publicamente, diante da sociedade, fazem os seus votos, é ali que homem e mulher, publicamente, diante da sociedade, correm os proclamas de que eles vão casar, não é? E então eles fazem uma aliança de matrimônio com testemunhas, eles deixam pai e mãe, se unem e então se tornam uma só carne. Pastor, então o que é o casamento na igreja? O casamento na igreja é um culto de gratidão a Deus pelo que já aconteceu no cartório. Culturalmente, queridos, a imensa maioria dos cristãos acabam indo para a lua de mel, para a noite de núpcias e morar juntos depois da cerimônia religiosa, depois desse culto de casamento na igreja. Por que eles não estavam casados antes? Não, apenas por uma questão cultural. O mesmo aconteceu comigo. Eu me casei no civil, no registro civil, no dia, se eu não me engano, 8 de dezembro de 2007. E nós nos casamos na celebração religiosa no dia 15 de dezembro de 2007, uma semana depois. Nós só partimos para a lua de mel e fomos morar juntos depois da cerimônia religiosa, mesmo entendendo que já estávamos casados depois do civil. Algumas pessoas, equivocadamente, de novo, pensam que para fazer uma cerimônia religiosa precisa ser algo cheio de pompa, algo caro, com um grande investimento de decoração, um grande investimento de vídeo, de fotos, de aluguel de lugar, de aluguel de roupas, e por isso acabam deixando de fazer um culto de gratidão a Deus por não terem dinheiro para investir. Quando, na verdade, nós não precisamos investir nada para fazer um culto de gratidão a Deus pelo nosso casamento. Nossos valores que estão invertidos. Casamento é o que acontece no civil, no cartório. Depois disso, mesmo que você não tenha um centavo, marque um culto, fale com seu pastor, celebrem a Deus pelo casamento de vocês. Celebrem a Deus pelo que Deus está fazendo na vida de vocês. Que Deus os abençoe.